Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre alegria, é sempre um prazer, é um privilégio poder falar do amor de Deus para com as nossas vidas, para com todo aquele que o teme, o guarda e o busca. E com certeza nessa noite Deus tem algo para falar com você, que você que está aqui, você que está nos assistindo, e que você deixe o Senhor falar no seu coração nessa noite, que com certeza Ele tem algo para falar com você. O tema da mensagem dessa noite é mudanças. Mudanças. O que precisamos mudar na nossa vida? Muitas das vezes estamos na presença do Senhor há muito tempo, mas tem alguma coisa que ainda precisamos mudar. Nós temos visto o quanto que as coisas estão acontecendo com uma velocidade tão grande nas nossas vidas, e nós não prestamos atenção que nós também precisamos mudar. Não mudar em relação à palavra, mas muitas coisas precisamos mudar. Eu estava ouvindo um moço falando, foi ontem, e falando a respeito de que se prestássemos atenção numa pessoa nascida no ano de 1800, ele poderia ficar 100 anos dormindo, que ele acordasse no ano 1900, o mundo não teria mudado nada. Ele ia acordar e continuar a vida dele normal, sem prestar atenção. Mas aí ele muda para um outro aspecto, ele fala assim, olha, mas tem um detalhe, se a pessoa dormir no ano de 86, se ele dormisse e acordasse no dia de hoje, ele não sabia mais nada da vida. Aí ele vai falando, fala assim, olha, há poucos dias atrás, o cabo USB era uma tecnologia imensa. Se você perguntar para uma pessoa do ano que estivesse dormindo hoje, falasse com ele do cabo USB, vários tipos de transmissão e coisas que estão acontecendo, a pessoa não sabia nem o que era. Só mal o telefone, e aquele antigão ainda. Já não conhece o que é um Wi-Fi, não sabe o que é internet, o que é um WhatsApp, o que é um Face, o que é vários tipos de comunicação. A pessoa está totalmente perdida. E nessa noite, o que precisamos mudar? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Deus é soberano. A palavra diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, porque sei, ó Pai, que a Tua presença é real aqui nesse lugar, que o Senhor, ó Pai, se faz presente, porque aqui está reunida a Tua igreja, os Teus servos, os Teus filhos. Aqui, Senhor, nós temos Te louvado, nós temos Te glorificado, e nós temos lutado e batalhado, ó Pai,
para que a sã doutrina prevaleça no nosso meio. Pai, a Tua palavra é a única regra de fé e prática daqueles que Te ouvem, daqueles que Te entendem, daqueles que procuram Te conhecer a cada dia. Por isso, ó Pai, eu Te peço, toma o Teu lugar de honra nessa noite, em cada coração que aqui se encontra, naqueles, ó Pai, que estão nos assistindo pela internet, e que o Senhor tenha total liberdade, que o Teu Santo Espírito possa agir de maneira clara, de maneira sobrenatural, no coração e na vida de cada pessoa, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém? Essa noite eu quero começar falando com vocês a respeito de um conhecido autor britânico chamado Aldous Huxley, em sua surpreendente obra de ficção científica de 1932, chamado O Admirável Mundo Novo. Esse homem já alertava no seu livro de 1932 para uma possível sociedade futura globalizada, dominada por um autoritário Comitê Geral de Inteligência que manteria a felicidade dos povos por meio da ministração maciça de sedativos de endorfinas. O que é isso? Hoje a gente vê muito jovem que precisa de exercícios radicais, movimentos radicais, para que a adrenalina seja presente na vida dele. Mas nós vimos também que esse homem aqui também está falando de um domínio global, de uma imposição a toda a sociedade. Isso lá nos anos de 1932. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, porque ela nos diz que o Senhor veio ao mundo, Ele não veio numa época qualquer, Ele veio no momento certo, na hora apropriada, no momento exato em que o mundo passava por um período de total apagamento espiritual, talvez um apagamento como o que nós estamos vivendo nos nossos dias, aonde muitos que se dizem crentes, muitos que até professavam uma fé cristã, hoje têm duvidado do poder do Senhor de guardar, de livrar, de proteger, de fazer até uma reviravolta e uma mudança nessa situação que estamos vivendo. Temos visto como está a situação. E eu gostaria de falar com você nessa noite a respeito de um bichinho chamado a drosofila. A drosofila é um pequeno inseto. Ele tem 1000 olhos e não aprende nada. Esse bichinho não aprende nada. Do jeito que ele nasce, a mãe, quando tem seu bebê, não precisa lhe ensinar coisa alguma. Nada é ensinado a esse inseto. Ele já nasce, tudo que ele tem que fazer está no DNA dele. É o o inseto mais usado em laboratório, em pesquisa de DNA, para descobrir como que na genética ele já nasce todo programado para fazer o que ele tem que fazer. Ele já nasce preparado para fazer todas as coisas. Assim que nasce, sai realizando tudo o que precisa fazer para sobreviver e gerar novas drosofilas.
novos filhotes. Mas quando nós olhamos para o ser humano, não é assim. O ser humano é completamente diferente. Depende dos cuidados dos pais e demora algum tempo para aprender a viver e dar razão à existência. E muitos passam uma vida sem entender, sem realmente dar razão por que ele está aqui. Não consegue compreender esse Deus tão grande, tão maravilhoso, que se criou uma pequenina mosca. Que a drosofila é uma mosca, é um inseto, que já nasce com todas as capacidades, mas o ser humano, Deus não deu isso. O ser humano precisa do pai, precisa da mãe, para que a mãe vai criando, vai instruindo, vai ensinando as coisas da vida. E que existe um Deus que quer e exige de todos fidelidade. Quer e exige fidelidade. E o ser humano precisa, e nesse processo ao qual todos nós passamos. Mas quando nós olhamos, nós temos as premiações e punições que a vida nos impõe e que nos fazem crescer, vão nos ajudar a desenvolver um raciocínio lógico. Apanhamos daqui, apanhamos dali e começamos a ter um raciocínio lógico. Um dia, para mim entender, para mim compreender alguma coisa, alguém falou comigo, falou assim: quem são seus amigos? O que seus amigos podem fazer por você? Quantos amigos você tem? E essa pessoa, através de um hino, ela começou a falar dos amigos que eu tinha, até onde eles conseguiam me acompanhar, até onde eles iam comigo, que era somente até na beirada do caixão. E ali eu comecei a ter um raciocínio lógico, que existe algo maior. Existe algo maior na vida do ser humano e que nós não fomos criados somente para aquela vidinha que eu vivia até aquele momento, aonde eu achava que se eu comesse, se eu bebesse, se eu tivesse me alegrando, estava tudo bem. Eu não tinha entendido que a vida que eu vivo, não importa quantos anos a gente vive, a gente vem a viver, são muito poucos. O homem é de pouca duração. Ele nasce, não presta atenção, é como uma névoa que sai de manhã e logo se vai. E quando nós vimos as tempestades da vida, isso vai nos ajudar a explicar, em parte, o porquê do sofrimento. Por que sofremos? Aprendemos pelo contraste. A gente só aprende apanhando. Infelizmente é. Quantas burrices fazemos, quantas erradas nós fizemos quando nós éramos novos, quando éramos jovens. E que hoje nós olhamos para trás e vemos que poderia ter sido muito mais simples. Não sentiríamos alegria se não soubéssemos o que é tristeza. A gente não sabe, não tinha noção do que era ser alegre se não tivesse a tristeza. Nem comemoraríamos tanto uma vitória se nunca tivéssemos passado por uma derrota. Quem não apanhou, quem não sofreu, não valoriza a vitória. Muitas das vezes nós ganhamos algo, ganhamos alguma coisa, mas se aquilo não nos custou nada, descartamos também com a maior facilidade.
porque não custou o nosso sacrifício, nós não lutamos, nós não batalhamos para conseguir aquilo. E assim nós fomos formados na escola da vida. Vamos crescendo na escola da vida desse jeito. É um tapa aqui, um empurrão ali, é uma fadiga de um lado, uma fadiga de outro. Nós vamos aprendendo, e vamos aprendendo com os nossos erros, mas nós temos uma obrigação que os nossos erros, nós temos que transmitir para os nossos filhos, para que eles não venham a passar pelos mesmos caminhos, os mesmos trilhos, aonde nós passamos de tanto sofrimento e dor. Nós desenvolvemos, o ser humano nasce e desenvolvemos nossos hábitos e costumes. Desenvolvemos hábitos e costumes, alguns bons, saudáveis, proveitosos. Colecionamos várias falas de nossos pais. De vez em quando você lembra de alguma coisa que seu pai, que sua mãe te falou. Talvez eles já até faleceram. Você lembra, olha, meu pai e minha mãe me falavam isso. Talvez para o seu filho não vai ter utilidade nenhuma, mas quando aquilo te vem à sua mente, você lembra do que te foi avisado quando criança. Temos coleções de coisas boas e coisas ruins. Algumas boas, outras nocivos, destrutivos, como os que normalmente aprendemos na rua, pela escola da vida, pela rua, e com aqueles que só têm o objetivo na satisfação egoísta de seus instintos mais perversos. Aos que nós aprendemos pela rua fora a tirar vantagem sobre tudo, sobre todos, queremos estar à frente de tudo e de todos, sermos o melhor, sermos competitivos, que é o que aprendemos por ali. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós vamos ver uma coisa: sabedoria versus insensatez. É a maior batalha da vida do ser humano, é a maior luta do crente, é ter sabedoria diante da insensatez desse mundo, diante da insensatez das pessoas, daqueles que nos cercam, daqueles que nos rodeiam. Temos que ter sabedoria. A sabedoria trava nas ruas da vida para nos salvar, para salvar o distraído que está sendo iludido pela insensatez. Eu falo isso de mim mesmo. Quantos anos eu passei iludido pela insensatez? Eu não acreditava em ninguém. Eu achava que para mim comer, beber, para mim ter uma vida, eu dependia das forças dos meus braços. Que se eu não trabalhasse, se eu não batalhasse, eu não ia conseguir nada. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, o que ela diz? O Senhor vai falar com Jó: se você tem alguma coisa, foi eu que te dei. Meu é o mundo e a plenitude dele. Ninguém tem nada. Tudo que o homem tem, que ele adquire, foi Deus que deu. E quando eu estava estudando esses dias o livro de Jó, aí chegou numa questão lá que um comentário, num dos comentários que eu tenho, duas pessoas, uma insensata e uma de muita sabedoria. A insensata muito rica, muito próspera, poderosíssima, muito dinheiro, muita casa, muita fazenda, muitos carros, muitas coisas. Mas chega
um senhorzinho chega perto dele, o de sabedoria, e ele falou: vem cá, meu irmão, vem jantar comigo essa noite. E durante aqueles dois amigos ali proseando, o rico, o insensato, começou a mostrar para ele: olha bem para você ver, nós temos mais ou menos a mesma idade. Estamos chegando numa certa idade, o que você tem da vida? E o outro falou assim: não, meu irmão, eu estou feliz com o que eu tenho, é o suficiente. Eu tenho vivido alegre, tenho vivido feliz com o que tenho. O outro falou: não, senhor, mas não pode ser assim. Olha só para você ver, essa casa que eu moro, quantidade de pessoas para me servir. E começou a mostrar para ele os carros, a conta bancária, escritura de tantos imóveis, tantas coisas que ele tinha. Você não pode viver desse jeito, você tem que dar um jeito. Aquele moço de sabedoria falou assim: meu irmão, você acha que você está muito certo? Vamos fazer um negócio. Daqui a 50 anos nós nos reunimos e vamos ver quem está melhor, se é eu ou se é você. E aquele cara ali, aquele rico, aquele insensato, parou um pouquinho e fez as contas, pensou, falou assim: meu irmão, espera aí, isso não vai dar certo não. Daqui a 50 anos nós todos dois já morremos. Aí o outro virou para ele e falou: pois é isso mesmo que eu estou tentando te dizer. Daqui a 50 anos nós todos dois já morremos. Mas aí nós vamos ver quem está melhor, se é eu ou se é você. Daqui a 50 anos nós nos reunimos e vamos ver quem tirou vantagem, quem teve vantagem. Parece que ele estava repetindo aqueles fatos daquela parábola que o Senhor Jesus contou, do rico e de Lázaro. Do rico e de Lázaro. É a nossa vida, é para a gente parar um tiquinho, meditar e pensar como está a nossa vida. E quando nós olhamos tudo isso, nós vimos o que o rei Salomão deixou escrito para nós. Provérbios 1, no versículo 20, Salomão vai dizer assim: olha, a sabedoria clama em alta voz pelas ruas e proclama nas praças públicas. Salomão está falando do Senhor Jesus. Ele veio para o que era seus, mas aqueles não conseguiram entender, não conseguiram compreender que a sabedoria estava ali falando: olha, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, mudai de vida, transformai os seus modos de pensar, sua mente, o seu coração. A transformação é necessária, meu irmão. É necessário transformar, é necessário entender. E no versículo 21 diz que a sabedoria brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, e profere em alta voz o seu discurso. Olha, Jesus, quando está caminhando para Jerusalém, aquela multidão de pessoas colocando as coisas no chão, as palmas, as vestes, para que ele passasse em cima, e as pessoas gritando hosanas, glória a Deus nas alturas, Maranata, ora vem, e dando glórias e gritando hosanas. O Senhor Jesus para no meio da caminhada e começa a chorar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Aquele povo não compreendeu a visitação do Senhor. Não entenderam que era necessário mudar de posicionamento, mudar de pensamento, mudar de intenção, mudar a visão. Eles estavam vivendo
numa época de secura, de seca total espiritual. Esperava um Messias. E quando aquele Messias veio, aquele Messias tão falado, tão proclamado em todos os textos do Velho Testamento, mas eles só queriam um homem, um rei humano, não um rei que fosse Deus, um rei soberano, para que eles entendessem e compreendessem. E Salomão continua: até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Será se isso é novidade nos nossos dias? Será se no nosso meio todos têm amado realmente o conhecimento? Têm procurado conhecer essa verdade que é tão real e que está batendo as nossas portas de volta? Jesus está voltando, mas não está voltando para buscar. Muita gente acha que Deus é amor, que vai salvar todo mundo. Não vai, Ele só veio para buscar e salvar aqueles que estiverem lavados e remidos no sangue dele. Aqueles que o aceitarem, feito nós lemos aqui no versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Quantos até falam que creem no Senhor? Eu acredito nele, mas ele foi um profeta. Ele só foi um homem que veio, um homem com muita sabedoria, foi um psicólogo, ele foi tudo, foi um médico, foi um homem que fez muitos milagres, muito benefício para a humanidade, mas só foi um homem. Até quando, ó insensatos? Até quando não vai olhar para a palavra de Deus e ver que ela está se cumprindo? A cada dia essa palavra está se cumprindo, e Salomão continua: convertei-vos, convertei-vos, a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Se o espírito não for derramado na vida do homem, ele não vai compreender, não vai entender a palavra do Senhor, não vai entender os planos de Deus, vai passar por essa vida pior do que aquele mosquitinho que nasce, ninguém precisa ensinar nada, mas ele sabe que ele tem que ter um objetivo, ele tem que fazer o trabalho dele, ele tem que fazer a função. Salomão está avisando: olha, o Espírito vos revelarei, e sobre vós o meu Espírito, e vos revelarei as minhas palavras. É somente o Espírito Santo para dar sabedoria, discernimento e entendimento ao homem, e condições para responder positivamente ao chamado do Senhor. Mas Salomão continua: contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento, e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. O Senhor tem estendido a mão, meu irmão, dia após dia. Ele não voltou ainda, porque não é vontade do Senhor, não é desejo do soberano que muitos se percam, Ele quer que todos alcancem a salvação. Mas o Senhor tem
como se diz, tem segurado a volta, para que mais pessoas se convertam, que mais pessoas entendam, mais pessoas compreendam a necessidade de uma mudança de vida, de uma maneira de pensar, um comportamento. E Salomão continua lá em Provérbio: em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Olha, o Senhor corrige a quem Ele ama. O Senhor chama atenção. O Senhor chama de volta. O Senhor fala: vem, filho meu. O diabo anda ao derredor procurando de todas as maneiras a quem possa tragar. Mas o diabo não pode tocar na vida de ninguém se não houver a permissão do Senhor. O diabo tentou de todas as maneiras pegar Pedro, chegar ao ponto do Senhor falar: olha, o inimigo te pediu para se andar com você, mas eu não permiti. Tenha o Senhor Jesus no seu coração, que o inimigo não pode se andar na sua vida, ele não pode tocar em você. A menina dos olhos é a coisa mais fina das vistas de uma pessoa. Todo mundo protege a menina dos olhos, e a Bíblia fala que nós somos as meninas dos olhos de Deus. O Pai nos protege, o Pai está olhando para nós. Não importa com essa luta, com essa situação que estamos passando, fique firme no Senhor, porque as promessas dele vão se cumprir na sua vida. E quando nós olhamos para a palavra, Deus é infinitamente bom. E em sua infinita misericórdia, nos enviou seu Filho. E quando nós olhamos para João, aonde nós começamos, o versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. E quando nós olhamos o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Muitas das vezes nós não prestamos atenção nesse versículo 13 direito, que aquele que é chamado, aquele que é escolhido, não são de hereditariedade, não são porque o pai e a mãe é crente que o filho vai ser crente. Não nasceram do sangue, não nasceram do casamento, da coabitação um com o outro. Não nascem também da vontade da carne. O que é a vontade da carne? É eu ver uma pessoa e querer que a pessoa seja salva de todos os jeitos. Às vezes nós dispensamos tempos, muito tempo, com uma pessoa que não quer nada com o Senhor, que na realidade já foi rejeitada. Feito o Senhor vai falar com Samuel: Samuel, não olhes mais para Saul, eu já rejeitei esse homem, eu dei a ele a oportunidade, mas ele não quis, Saul. Não olhe por ele mais. E triste coisa quando a gente vê em outros trechos da Bíblia, quando o Senhor vai falar assim: olha, não ore mais por esse povo, não ore por essa nação, não ore por essas pessoas que nem que aqui estivesse. Jó, Daniel e Moisés, ele salvaria somente a vida deles. Só a vida deles. Eles não conseguiriam salvar ninguém da casa deles. Só eles. E quando nós prestamos atenção nesse versículo 13, nem os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do erro, do pecado e da maldade. Mas a Bíblia é clara, que as oportunidades vêm. Quando não damos ouvidos à voz do Senhor, a resposta vem. Provérbios 1, 26 vai nos dizer o que vai acontecer para quem não dá ouvido. O próprio Deus está falando aqui através de Salomão: e eu, da minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Deus está falando: olha, as oportunidades estão aí, vocês estão perdendo. Israel perdeu a oportunidade da visitação. Esta hoje é uma oportunidade para nós. É tempo da nossa visitação, é tempo do gentio, mas esse tempo está acabando. O Senhor está voltando. E no versículo 28, Provérbios 1, 28, o Senhor usa Salomão aqui de maneira sobrenatural e vai dizer: olha, então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar. Dura coisa, meu irmão. O homem pode errar, pode falhar contra o homem, mas ele tem que estar na direção, nos propósitos, nos caminhos do Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: o que precisa ser mudado? O que precisa ser mudado na nossa vida? A Bíblia nos diz o que o coração humano controla todas as nossas decisões. Do coração humano sai a personalidade e o que somos. Se o coração é ruim, só vai sair perversidade. E Provérbios 4, 23 diz que, acima de tudo, o que se deve preservar? Guarda o íntimo da razão. O íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida, a minha vida, a nossa vida. É da disposição do coração que dependemos de todas as coisas. E para encerrar, Provérbios 3. Provérbio 3, versículo 1, Salomão continua nos dando conselho. Salomão vai dizer: filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças. Não esquecer dos conselhos de Deus, dos oráculos que o soberano deixa para nós. Não se esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Jamais te abandone, ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tálma do teu coração, assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que o Espírito Santo, que o Senhor possa ter falado no teu coração
como falou na minha vida. Como falou na minha vida, através, eu lendo essa historinha desse mosquito, eu vendo o que significa esse mosquito, que ele nasce, não precisa de ensinamento nenhum, mas nós, como homem, por causa do pecado, perdemos toda a razão, perdemos a noção. Precisamos verificar o nosso coração a cada dia e buscar as mudanças e fazer as transformações necessárias. O que precisa mudar? A nossa visão do que é para hoje, do que é para essa vida e do que é eterno. O Senhor está voltando. E Ele não está voltando para buscar uma igreja realmente lavada, remida, um povo transformado, um povo preparado para estar com Ele na glória. E que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, Senhor, reunido com os teus servos, com os teus filhos, falando, ó Pai, um pouquinho do teu amor, do teu carinho e da tua misericórdia. Alcança, Senhor, essas vidas que precisam entender e compreender que não estamos nesse mundo por um acaso, que nós não viemos aqui, ó Pai, somente para ocupar espaço. Não, nós viemos com o objetivo de acharmos o caminho de volta, aquele caminho, ó Pai, que nos foi vedado lá no paraíso com Adão, mas que foi reinaugurado com o Senhor, quando o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu te louvo, Senhor, e te glorifico, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho, e através do teu Filho, amado, unigênito, o Senhor vem buscar uma igreja gloriosa. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um que ouviu essa palavra, a vida de cada um, Senhor, que vai colocá-la em prática, que vai tirar toda mágoa, toda tristeza, toda amargura, tudo que não presta, que está no coração, que tem impedido, ó Pai, até de ensinar as verdades do Senhor para os vizinhos, parentes e amigos, pois só o Senhor é Deus e não há outro, ó Pai. A salvação só vem do Senhor. Não é pela vontade do homem, pela força e pelo querer, mas o Senhor é que faz tudo em todos. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, aonde houver uma pessoa nos assistindo, alcança ela, Senhor. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Amém?